O tema de hoje é um clássico do Assunto é Jesus e precisa estar de volta. Álcool. Não existe dose segura. Uma questão de saúde física e espiritual. Por muito tempo se imaginou que em determinadas doses o álcool fosse seguro ou até mesmo recomendável à saúde humana. Já há um bom tempo essa premissa foi desmentida pelo mundo espiritual superior em mensagens seríssimas sobre esse tema, inclusive na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Isso vem sido também demonstrado pela ciência contemporânea. Um estudo global publicado pela revista The Lancet Oncology trouxe informações alarmantes. 4% dos novos casos de câncer diagnosticados em 2020 podem estar relacionados ao consumo de álcool. Isso corresponde a 740 mil pessoas. Então, seriam casos evitáveis de câncer e que se confirmaram, se desenvolveram por conta do consumo de álcool. No Brasil, esse número chega a 20.500 casos, o que representa 4% do total de diagnósticos do país. Esse número é semelhante ao observado no Reino Unido, na França e outros países da Europa. A China, com 282.300 casos, e a Índia, com 62.100, estão no topo da lista. Mortes evitáveis, sofrimentos evitáveis, é disso que a gente vai falar no programa de hoje. Vai falar sobre o que fazer para se preencher, para se confortar, para encontrar paz de espírito, serenidade, qualidade de vida e alegria em caminhos que não nos custem a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a saúde da nossa família e a paz que queremos compartilhar uns com os outros. Eu vou te apresentar os convidados dessa edição. Recebemos com muita alegria os pregadores ecumênicos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a irmã Vanusa Ribeiro, que fala conosco de Uberlândia, nas Minas Gerais, e o irmão Pedro Machado, participando da capital do estado do Rio de Janeiro. E agora vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. O discípulo do Cristo deve levar a sua cruz, em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo ou a si mesma. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse ou essa a achará. Pois que aproveitará o homem ou a mulher se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem ou a mulher em troca da sua alma? Porque o Filho de Deus há de vir sobre as nuvens na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas próprias obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, de maneira alguma conhecerão a morte, até que vejam o Filho de Deus vir no seu reino. Uma passagem muito linda e muito potente. Inclusive, esse último versículo 28 é um momento em que Jesus dá testemunho
daqueles que perseveram, daqueles que honram os seus ensinamentos e procuram cumprir as suas responsabilidades espirituais neste mundo, não conhecerão a morte. Ele está se referindo, claro, à morte moral, à morte espiritual, manterão as suas almas vivas, ativas, mesmo com as dificuldades que surgem ao longo do caminho de todos nós. E é interessante porque é uma passagem toda ela sobre assumir as nossas responsabilidades, né? Sobre, em momento nenhum, rifar a nossa alma, colocar em jogo o nosso destino, porque nos afastamos do cumprimento dos nossos deveres. É importante, irmã Vanusa, nós observarmos que os deveres a que Jesus se refere, eles são deveres para os quais nós estamos preparados, né? Mesmo quando eles nos pareçam assim, grandes desafios, como reeducar a alimentação, como é o caso da necessidade quando descobrimos quantos malefícios o álcool causa, né? É um desafio reeducar a alimentação, reeducar os hábitos familiares, rever certos padrões culturais. Sim, mas nós temos condições de passar por esses processos de transformação, né? Então é Jesus nos chamando a essa responsabilidade, né? Para vivermos melhor, para vivermos realmente livres, espiritualmente e materialmente também. É verdade. Jesus sempre traz a todos nós um roteiro muito seguro, né, diante da nossa existência na Terra, e cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo físico é nossa responsabilidade, é muito importante para que a gente possa prevenir doenças, né, melhorar a qualidade de vida, trazer também assim o aumento da longevidade, para que a gente possa cumprir com a nossa tarefa, com a nossa missão, porque todos nós viemos à Terra com um compromisso espiritual em matéria. Então, nós precisamos do corpo, da alma, do espírito para esse cumprimento. E assim como a gente vai ali, toma um copo com água, porque o nosso organismo precisa, né, da água para a sobrevivência, o alimento material necessário. E, mais uma vez, é a nossa responsabilidade, porque não adianta falar assim, eu estou ocupado, eu estou trabalhando, as coisas estão difíceis, eu não consigo me alimentar adequadamente. Então, é importante a gente fazer com que a gente realmente faça cumprir aquilo que é necessário, né? E da maneira espiritual, ainda mais, porque espiritualmente, Jesus traz a nós uma diretriz, uma base para a nossa sobrevivência, de cuidado, de harmonia, porque tudo no universo tem o seu local correto, né? A gente pensa, nós estamos aqui e estamos com todos os recursos necessários, mas a gente sabe que no mundo também há coisas que nos fazem mal, e a gente precisa ficar atento para não usufruir dessas coisas que vão prejudicar o nosso corpo e a nossa alma. Sim, porque o nosso corpo material ele é um instrumento do progresso do nosso espírito. Quando nós, irmão Pedro, não observamos os cuidados que esse corpo merece, nós comprometemos e às vezes até tornamos impossíveis, né, o cumprimento de certas responsabilidades, tarefas e aprendizados do espírito. Então, se há uma doença que não precisava existir no nosso caminho, que poderia ter sido evitada, né, se há uma diminuição dos nossos dias na Terra por conta de uma decisão ou da falta da nossa reeducação, todas essas coisas estão implicando em desafios, dores e impedimentos para a nossa sequência de vida espiritual, e Jesus está nos chamando à responsabilidade, porque nós somos capazes de evitar tudo isso, de administrar com sabedoria a nossa vida neste mundo. O irmão Paiva tem um pensamento que diz assim: a felicidade na terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Aí está o resumo, aí está o caminho para a nossa realização espiritual, o cumprimento das nossas agendas espirituais. E o álcool afeta diretamente o cumprimento da nossa missão na Terra. Pensem bem, nós planejamos toda uma agenda espiritual, toda a nossa reencarnação antes de nós virmos à Terra reencarnados. Então nós precisamos, dia após dia, cuidarmos cada vez mais, não só do nosso corpo, não só da nossa alma, como também do nosso corpo físico. Até porque cuidar do corpo é também cuidar da alma. Especialmente nós que temos mais acesso à informação,
nós precisamos responder com maior coragem a essas necessidades aí de reorganização, de reeducação, né? Porque hoje nós sabemos dos danos que o consumo de drogas, inclusive as drogas lícitas, né? Especialmente o álcool, que na nossa cultura é tão presente, né? É tão naturalizado, a gente conhece a extensão desses danos. Então a gente não vai poder alegar ignorância a esse respeito, né? E agora vamos estudar o artigo Batalha Brutal pela Sobrevivência. Aqui o irmão Paiva vem apresentando dados muito graves sobre o consumo de álcool no Brasil, em diferentes faixas etárias, e as consequências desse consumo. E então, no subtítulo O Corpo Humano Não Combina com Álcool, ele escreve: esses números que acabamos de ler revelam que uma parcela da população, infelizmente, não está sabendo como suportar a batalha diária pela sobrevivência, que se tornou, sob vários aspectos, brutal. Tal estado de ânimo tem servido de brecha para as investidas do lobo invisível, entre aspas, os espíritos obsessores, uma realidade que precisamos combater com oração, que passa a maldosamente empurrar os invigilantes e incautos para os vícios. Por esse motivo, sempre faço questão de publicar na revista Jesus Está Chegando mensagens que nos chegam do mundo espiritual com marcantes alertamentos. Reúno aqui para vocês palavras do irmão Flecha Dourada Espírito, trazidas pelo sensitivo cristão do Novo Mandamento Chico Perioto, datadas de 3 de outubro de 2009 e 13 de novembro de 2010. Diz o diligente amigo da Pátria da Verdade, abre aspas. O mundo espiritual superior sempre manda os fluidos revitalizantes para a boa saúde dos seres humanos. Agora, quando qualquer pessoa vive de exageros, não tem banho de fluidos que ajude. Quem toma álcool, por exemplo, vai acabando com tudo no organismo. A pessoa diz: mas é tomar só um pouco faz bem à saúde. Álcool não faz bem para nada. O organismo não foi feito para consumir álcool. Aqui de cima, do mundo espiritual, não conhecemos ninguém que tenha na Terra ficado com a saúde boa por isso. Vejam, os efeitos da bebida alcoólica são tão devastadores, mas às vezes não são imediatos. Isso vai acontecendo para frente, para o futuro, mas um dia a doença vem. Muitas pessoas vão desenvolver moléstias pelo corpo todo por tudo isso. O cigarro é também uma das pragas da humanidade. Cigarro, bebidas alcoólicas e drogas, tudo isso é suicídio. É um alerta muito sério, né? E como sempre é o que o irmão Paiva diz, né? O que a religião intui, a ciência um dia comprova em laboratório, né? Então muitas pesquisas têm demonstrado essa realidade de que o corpo não foi feito para consumir álcool, dessa preservação que cabe a nós mesmos, né? Eu acho interessante que o irmão Paiva começa problematizando a nossa dificuldade de lidar com a batalha pela sobrevivência. Então muitas vezes as pessoas se permitem, mesmo sabendo que são hábitos destrutivos e autodestrutivos, pensando, mas eu tô tão cansada, eu tô tão esgotada, eu quero me distanciar um pouco disso, eu quero mais leveza, eu quero me sentir melhor, ou eu quero me esquecer dessa situação que está acontecendo, né? Mas existem caminhos para realmente encontrar leveza, serenidade, né? Se sentir bem na própria pele, que não vão implicar em todo esse sofrimento que está aqui demonstrado, né? É verdade, é sofrimento. E é muito triste quando a gente se depara no nosso dia a dia com situações, né, esse uso indevido do álcool, das drogas, né, do cigarro, como a própria mensagem aqui cita, que faz mal à saúde, faz mal ao corpo humano. E às vezes as pessoas, muitas vezes, ao conversar, mas eu comecei, né, usando determinada... o álcool, eu comecei a usar ali o cigarro porque eu queria me distrair. Isso é um peso para a alma, é um peso para o coração, é um peso para a saúde, como o próprio texto diz. Essa mensagem nos dando esse alerta para que você, meu irmão, minha irmã, a religião divina, ela está estendendo a mão para você nesse momento, através do programa O Assunto é Jesus, para que você se liberte e busque os recursos necessários, uma unidade básica de saúde, que você busque
os centros especializados, mas que você entre em contato agora com a Religião Divina através do facebook.com/religião de Deus, pelo chat, porque às vezes você não quer muito parar, mas não quer conversar com alguém, ou às vezes tem vergonha, né, da situação. Poxa, agora eu entrei, mas eu não consigo. Você vai conseguir. Muitas pessoas já se libertaram, trazem seus testemunhos de fé realizante aqui na Comunicação 100% Jesus, nas igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio. E como que a gente se sente mais leve? Orando, dialogando, conversando com a família, conversando com os amigos, vindo ao espaço ecumênico, a igreja ecumênica da religião do terceiro milênio, onde você é abraçado, você é abraçada desde a entrada, onde você veio ali, os irmãos diáconos, diaconisa, que vão lhe dar boas-vindas. Você vai estar ali colocando seu nome na prece, ouvir músicas legionárias, ouvir a mensagem libertadora de Jesus. Isso sim traz leveza para a alma, para o nosso coração, e nos dá força para que a gente possa vencer. Você vencer e vencermos em família, na grande família, humanidade. Exatamente, é importante a gente entender isso. Achei muito importante a referência, inclusive, à busca ao tratamento médico especializado, porque os quadros de dependência são quadros de adoecimento mental, psicológico, né? Há todo um contexto físico que precisa ser abordado, né, pelos médicos e pelos psicoterapeutas. Agora, todo esse processo de resistência começa no espírito, nessa educação da nossa alma, nessa reeducação da nossa vida, que vai nos permitir, inclusive, eleger outros hábitos mais saudáveis, irmão Pedro, né? Então, essa vivência na Igreja Ecumênica da Religião Divina, que vai nos levar também a viver com a família, momentos de lazer com saúde, momentos de esporte, momentos de confraternização, que não levem a comportamentos destrutivos e autodestrutivos. Eu vou voltar aqui no versículo 24, onde Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra-chave desse versículo é renúncia. E para deixar uma coisa muito clara aqui, não é porque todo mundo faz, todo mundo do nosso convívio tem um hábito, que a gente tem que fazer não, gente. Nós precisamos nadar contra a maré. O Cristo nos ensina a nadar contra a maré. E é isso que ele fala aqui. Renunciemos para que conquistemos a plenitude da felicidade espiritual, que é o que ele tem para nos oferecer. O Cristo está nos convidando à vida completa, a uma vida prazerosa, feliz, leve, mas nos ensinando a ter critério nas escolhas que nós fazemos, né? E não sermos devorados por nós mesmos na precipitação de certas escolhas que nos colocam numa condição de risco. Eu acho que um ponto muito importante das pesquisas mais recentes sobre o assunto é a demonstração de que não são preocupantes só os casos de dependência química. Quem está consumindo sem estar dependente já está com a saúde muito ameaçada. Nós citávamos há pouco uma pesquisa e a estudiosa, a pesquisadora Harriet Ramgay, ela é uma das autoras do estudo e pesquisadora da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, na França, e ela ressalta algo importante. Ela diz assim: é preocupante saber que níveis baixos de consumo do álcool, no caso, também tem impacto. Então é importante nós sabermos disso, porque por muito tempo se pensou que apenas aquelas pessoas que desenvolviam quadros assim acentuados de comprometimento dos órgãos, porque tinham altíssimas taxas de consumo ou consumiam assim numa frequência muito alta por conta da dependência, só essas pessoas estavam com a saúde em risco. Não é fato. Então, mesmo doses baixas, menos recorrentes, já trazem um comprometimento. Agora, o que a pesquisa também demonstra é que pequenas mudanças no comportamento das pessoas já podem trazer resultados positivos para o futuro. Então, ninguém precisa pensar: nossa, tá tudo perdido, como é que vai ser agora? Não vai ter mais jeito. Tem jeito sim. Então, a reeducação alimentar, tirar o álcool da nossa vida, nós não precisamos dele, nós nos acostumamos com ele por conta de uma série de fatores econômicos, mas não econômicos, sociais, culturais, mas nós não somos reféns dessa estrutura social, econômica e cultural. Nós podemos olhar para ela criticamente e romper com os compromissos, também, mas com os hábitos que são autodestrutivos, né? E para termos força para isso, nós precisamos compreender
o sentido da nossa vida, né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O que é mais importante para o nosso caminho? Na página 168 do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, o irmão Paiva escreve: arrebentar os grilhões da ignorância espiritual. O ser humano, de modo assustador, está mergulhando dia após dia numa condição psíquica instável, afastada do primário conhecimento de que a vida começa antes da vida e de que a morte não interrompe a existência do espírito. O indivíduo que, de maneira lastimável, está distante das lições divinas, sofrerá ainda muito mais caso venha a se distanciar da ciência espiritual, que provém da dimensão celeste e pode ajudá-lo a manter o equilíbrio psicossomático. Difundir, portanto, a doutrina redentória assectária do Cristo ecumênico divino estadista, que, sem fanatismo, anima a criatura porque limpa a sua alma, é de extrema importância na libertação dos grilhões da ignorância espiritual que a martiriza. É fundamental que as ovelhas do Senhor saiam do comodismo e propaguem por todos os cantos a sua excelsa mensagem de esperança. Só assim, então, abre aspas, nas suas testas estará gravado o nome do Cordeiro de Deus. Fechar aspas, Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 4. O Filho de Deus em nenhum momento falou às ovelhas: mando-vos como paspalhas, tolas, covardes, desfibradas, fujonas para o meio de lobos. Aliás, por não ser subserviente ao mal, Jesus foi crucificado. Costumo afirmar em minhas palestras, quando religiosos e políticos daquele tempo tentaram acabar com ele ao pregá-lo na cruz, ergueram-no na hora do supremo sacrifício acima de todas as cabeças. Os seus maiores adversários, que acreditavam ter nele um ferrenho desafeto, definitivamente o apresentaram à humanidade, elevando-o sobre todos. Jesus, quando elucida sobre ovelhas no meio de lobos, agindo com prudência e simplicidade, refere-se a corajosas pessoas que têm sentimento bom e que são ovelhas decididas na ação do bem. O texto continua, é todo muito iluminador, mas aqui uma convocação a todos nós, irmão Pedro, que cuidemos do nosso sentimento, né? Que possamos nutrir dentro de nós esse sentimento bom, essa decisão no bem, né? Que não é uma coisa abstrata. O que é a decisão no bem? É melhorar a nossa alimentação até ela ficar digna de dos cuidados que o nosso corpo merece. Cuidar da nossa dinâmica em família até que ela se torne digna desses mesmos cuidados que a família merece. Melhorar o consumo dos livros que nós lemos, das músicas que nós ouvimos, das palavras que nós dizemos, dos ambientes que nós frequentamos, até que eles sejam dignos desse cuidado que nós mesmos merecemos, inclusive, né? A gente precisa escolher Jesus, a gente precisa tomar a nossa decisão no bem todos os dias. Quando Jesus fala na passagem que nós estamos estudando, tome a sua cruz e siga-me, esse tomar da cruz precisa acontecer diariamente, pegarmos a nossa cruz, a nossa missão, a nossa agenda espiritual e cumpri-la todos os dias, a começar pela nossa família, quando a gente acorda, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, partindo ali para a vizinhança, para o trabalho, em todos os ambientes em que nós estamos, nos quais nos fazemos presentes ao longo do nosso cotidiano, precisamos cumprir nossas agendas espirituais. E para isso nós precisamos estar calçados com o Evangelho do Cristo de Deus, precisamos estar ali bem instruídos acerca do que o Cristo determina para todos nós no seu Santo Evangelho e também no seu Redentor Apocalipse. E partindo aqui para esse tema que nós estamos tratando hoje acerca do álcool, né? Não existe dose segura, uma questão de saúde física e espiritual. Nós tratamos aqui, um ser humano não tem sabido lidar, como nós falamos no bloco anterior,
com os desafios, com os problemas, e muitas vezes recorre ao álcool na esperança ali de ter um momento de paz, de tranquilidade, de se desfazer ali do estresse, de ter ali um momento de subterfúgio, de fuga. Então, esse estudo que nós trouxemos aqui, ele é muito interessante, muito importante, porque ele nos traz esses números extremamente alarmantes, extremamente preocupantes, e diante disso a gente precisa olhar para as causas. Então, o que leva as pessoas ao consumo do álcool, das drogas e de tantas outras dependências? Só que, gente, o Cristo nos oferece a felicidade verdadeira, a felicidade independente desses subterfúgios que vão ali prejudicar o nosso corpo humano e, sobretudo, a nossa alma. A espiritualidade é muito clara nesse sentido. Então, que nós possamos, dia após dia, buscar a verdadeira felicidade, que está aqui no Santo Evangelho do Cristo, está nos cuidados com a nossa família, está de fato em escolhermos o Cristo todos os dias. O Cristo escolheu você, escolha Ele também. É importante a gente perceber, né, que quando a gente está aqui falando dessas escolhas, não é no sentido da condenação de quem quer que seja, até porque quem é que tem condição de avaliar o que cada um está vivendo, por que as pessoas estão fazendo as suas escolhas? Cada um é que sabe, cada um diante de Deus está vivendo o seu caminho neste mundo, né? O ponto essencial é quantas escolhas nós estamos fazendo sem conhecer as suas consequências. Então, quando nós nos damos conta de que esse consumo que está tão banalizado e tão incorporado, né, aos hábitos culturais do nosso país, é um consumo que leva à destruição, então a gente está sendo chamado a uma reflexão mais profunda, que é: por que é que nós ainda não rompemos com esse consumo? É claro que existe uma agenda de mercado poderosa que está financiando esse comportamento, né? Que está facilitando o consumo dessa droga, que, embora seja uma droga de consumo legal, né, ela não é segura. Então, é preciso olhar criticamente para essa agenda e também é preciso olhar criticamente para as nossas carências, né? Porque nessa página, inclusive, irmã Vanusa, o irmão Paiva está nos convidando a arrebentar os grilhões da ignorância espiritual. Está nos ensinando a não mergulhar mais nessa condição psíquica instável em que nós ficamos tão vulneráveis, né, a esse comportamento assim de manada, esse comportamento coletivo que deixa a gente sem crítica. A gente fala, todo mundo faz, é assim mesmo, desde criança foi assim, né? Não, peraí, eu sou dono do meu destino. A gente não deve mudar esse comportamento ou outro porque vai que alguém tá vendo, mas como é que a gente vai assumir essa postura nova? Que não é uma postura de ficar apontando o dedo pra ninguém, ficar dando sermão nas pessoas, não é sobre isso, mas é sobre a gente pensar assim, mas o que esse comportamento está me agregando, né? Vale a pena sustentá-lo se ele me cobra um preço tão alto, né, sobre a minha saúde física e espiritual? É de se pensar, é de se analisar, é de tomar decisões firmadas no conhecimento. Conhecimento liberta. E voltando aqui ao texto, né, que o irmão Paiva trouxe para a gente gente precisa cuidar do nosso pensamento, ter um pensamento forte, um pensamento elevado no Cristo de Deus, que nos sustenta através da fé, do amor, da fraternidade, que faz com que os pais, as mães, os responsáveis também, as famílias, olhem-se uns aos outros. O que está acontecendo? Por que fulano está quietinho? Fulano está mais retraída? Né? A luta está difícil. Então a gente tem um olhar para o outro também, para estender a mão, porque às vezes a pessoa, né, vai ali buscar um outro recurso, buscar um recurso fora, e naquilo que não convém, que vai fazer mal para a sua saúde material, que vai fazer mal para a saúde espiritual, por falta de conhecimento, para buscar um refúgio aonde não precisa. E eu destaco aqui no último parágrafo, irmã Paula Sueli, que você leu para gente, onde irmão Paiva diz assim: Jesus, quando elucida sobre ovelhas no meio de lobos, agindo com prudência e simplicidade, refere-se a corajosas pessoas que têm sentimento bom e que são ovelhas decididas na ação do bem. Então, o que eu penso
nesse momento é que precisamos ser essas ovelhas decididas por Jesus e para Jesus, para dizer não quando necessário, quando algo for fazer mal para a gente, for fazer mal para o nosso filho, para nossa filha, para nossa família, para um amigo, a gente chegar e falar, olha, isso faz mal para você. Ah, mas por quê? Então ter conhecimento. Busca uma pesquisa como essa que foi trazida hoje no programa, com dados científicos, não é coisa, né, que foi simplesmente imaginada, não, foi pesquisada, foi comprovada, para que a gente tenha essa mudança de postura e que sejamos pessoas valentes por Jesus, cuidando da nossa vida e cuidando da vida das pessoas que estão à nossa volta. A gente se emociona, irmã Paula, porque a gente precisa, às vezes, buscar realmente força, às vezes onde a gente acha que não tem, mas Deus nos fortalece, Jesus é a nossa fortaleza, e não é ilusão, porque quando a gente ora, o irmão Paiva nos ensina, o próprio Cristo nos ensinou esse santo evangelho, que orar realmente funciona. Então, quando a coisa parecer difícil, né, quer algo para ficar mais leve, ore, fale com Deus, busque essa inspiração para saber até a quem procurar, a qual amigo você vai recorrer, como você vai começar uma conversa difícil, né, de buscar ajuda para se libertar dessa situação, ou para ajudar com aquela pessoa que Jesus permite na sua caminhada, não continue ali fazendo isso, porque essa questão do álcool é muito triste, é muito séria. Muitas pessoas perdem as suas vidas, muitas famílias são desestruturadas, muitas pessoas acabam não vivendo aquilo que precisa viver, não cumprem suas agendas espirituais. Então, por isso, vamos nos unir cada vez mais. A religião divina traz esse caminho seguro de alertamento, de conhecimento espiritual, de pesquisas realizadas. O mundo espiritual nos traz também esse conhecimento. A exemplo também da mensagem que nós trouxemos no programa hoje do irmão Flecha Dourada, falando que, em palavras dele, não se conhece ninguém que foi feliz, que teve uma boa saúde, porque fez o uso indevido de situações, né, de álcool, de cigarro, de drogas, e tudo isso faz mal, é muito mal. Então não somos contra as pessoas, somos contra aquilo que nos faz mal e que faz mal às pessoas que a gente ama. Isso. E nesse texto, inclusive, Batalha Brutal pela Sobrevivência, que está no blog paivaneto.com, o irmão Paiva traz um outro aspecto, que é como o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, abre um espaço de vulnerabilidade espiritual também. E que existem seres espirituais, ele aqui se refere simbolicamente como lobos invisíveis, né, entre aspas, que estão reféns da própria ignorância, muitos deles num quadro ainda de dependência química, lá no mundo espiritual, porque a gente tem que tomar cuidado com essa visão meio mágica que a gente tem, né, de que a pessoa deixa o corpo aqui, daí vai para o mundo espiritual, ficou tudo para trás. O corpo fica, mas tudo que a pessoa era, ela continua sendo. Então, aqueles que não aceitam o tratamento para essa dependência, porque no mundo espiritual o nosso livre-arbítrio é respeitado, a nossa liberdade de escolha é respeitada, ninguém é obrigado a nada. Então, aqueles que não aceitaram esse tratamento continuam, né, sofrendo os sintomas da dependência e muitas vezes procuram pessoas aqui na Terra que possam ser o canal pelo qual elas vão tentar usufruir das sensações que tinham quando estavam consumindo o álcool, o cigarro ou outras drogas. Acontece que essa conexão por afinidade, ela não termina quando terminou a dose, quando terminou o uso objetivo daquela droga. Então, se estabelecem consequências, né, conexões espirituais, que são consequências trágicas desse consumo. O irmão Paiva aqui fala, né, dessa ação dos espíritos obsessores que passam a acompanhar e muitas vezes chegam a dominar o cenário de vida das pessoas. Então, a ciência está demonstrando a quantidade de doenças e especialmente cânceres conectados ao uso de drogas, mesmo que em doses baixas. O mundo espiritual superior atesta essa mesma consequência física e nos traz ainda consequências espirituais, males evitáveis, porque a gente não precisa de álcool para sobreviver. Agora, se você está enfrentando esse contexto, que é um contexto de dependência, você não consegue tirar
a dose, seja ela maior ou menor, do álcool da sua vida, então é necessário buscar ajuda. E a família que nós vamos ouvir agora buscou ajuda na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então nós vamos ouvir lá de Formosa do Oeste, no Paraná, o irmão José Carlos de Carvalho. Eu só tenho de agradecer a Deus, né, por ter me proporcionado uma família maravilhosa, um filho maravilhoso, né, que fala, uma esposa maravilhosa, sempre está do meu lado, me ajudando, me apoiando naquilo que eu procuro fazer, sabe? E ela sempre foi meu braço direito. Tudo que eu vou fazer, ela me apoia, está junto comigo e dá uma luta aí, do dia a dia. A gente já passou tantos perrengues na vida, altos e baixos, que não foi brinquedo. Só, como eu falo, superemos porque existe amor um com o outro e tenha Deus no coração, senão não superava. Porque, é que nem eu comentei, a gente teve no passado aí o vício, né, que eu tinha do álcool, graças a Deus. Hoje não dependo mais disso, né? Com esforço e a perseverança dela, da minha família, cara. Eu acho que se eu não tivesse ela do meu lado hoje e eu não tivesse a religião de Deus comigo também, hoje não estaria aqui. Entendeu? É por isso que sempre eu falo. Tudo que eu vou fazer, é tipo assim, eu não falo eu vou fazer. Eu falo eu e ela vamos fazer. Porque se eu saio atrás de um compromisso, ela está fazendo o outro aqui. Então a religião de Deus, ela, para mim, foi tudo, foi maravilhoso. E a gente está nessa luta aí, e não vamos entregar a batalha, né? Que não existe batalha perdida. Eu falo, dificuldade sempre vai ter, sempre existiu e nunca vai deixar de ter. Mas nós supera, passamos por cima aí e vamos tocar a vida. A vida é isso. Amo minha família de coração, eles são tudo para mim. Se eu estou aqui hoje, agradeço a religião de Deus. Vimos a irmã Gilmara e ouvimos o seu esposo José Carlos de Carvalho, de Formosa do Oeste, no Paraná, com esse depoimento emocionante, esse testemunho do poder da fé realizante, porque é isso mesmo, é o que a religião divina faz por nós, nos dá conhecimento espiritual e força, ânimo, para que possamos tomar as providências materiais, é o tratamento médico, é o apoio psicológico, é o diálogo em casa, o que precisa ser feito para irmos em frente, é a vida, né, irmão José Carlos? Enfrentar as dificuldades e triunfar sobre elas. Bom, você que está em Formosa do Oeste, ali na zona rural, a Igreja Ecumênica da Religião Divina, tão linda, tão acolhedora, está na estrada Itacolomi, lote 93, estrada Itacolomi, lote 93, no bairro Santos Anjos, na zona rural de Formosa do Oeste, no Paraná, e pelo Brasil e pelo mundo afora você conhece muitos endereços acessando agora religiãodedeus.org/endereços.